abençoado do Senhor, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Irmãos, aquilo que eu sempre digo, pegue a sua Bíblia, traga o cafezinho para perto, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. O título da nossa lição de hoje, queridos, é a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. O nosso texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo de número 13, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Palavra do Senhor. Amados, antes de apresentar os objetivos da nossa lição de hoje, eu preciso definir para você bem, né, o que é redenção. Redenção, amados, é o ato, né, ou o efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. Irmãos, é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio. Não foi isso que aconteceu conosco. Nós estávamos no poder das trevas até que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, fez o quê? Nos tirou do poder de Satanás. Redenção é tirar do cativeiro. Nós estávamos cativos e o Senhor, através do Espírito Santo, amados, veio e nos tirou de lá. Aleluia, irmãos. Redenção é livrar-se de um passo arriscado. É livrar-se das penas do inferno. No sentido figurado, redenção é o auxílio, né, o recurso capaz de livrar ou salvar alguém de uma situação aflitiva ou perigosa. Nós temos, para a lição de hoje, 3 objetivos. Primeiro é desenvolver, né, o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo objetivo nosso é destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro e último objetivo é asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Irmãos, na aula de hoje nós estaremos estudando um assunto, né, como eu já disse no início, que eu considero também glorioso: a atuação do Espírito Santo de Deus no plano de redenção. Você sabe, eu sei, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo sabe que a cada época da história
a igreja é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados que não glorificam a Deus. Esse fenômeno ocorreu, né, no antigo período, no meio, no moderno e ocorre no contemporâneo. Não podemos, meu irmão, escute isso no nome de Jesus, não podemos substituir a mais antiga e atual forma de convencer o homem sem Deus do seu real estado. Não podemos substituir isso. Quem convence o homem do seu estado de miséria não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Além de ele atuar para convencer o homem, o Espírito Santo, né, capacita o emissor da mensagem, dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmá-la. Cara, meu amado, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Na lição passada, vimos quem é o Espírito Santo. Agora, vamos falar, né, sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade, na edificação dos crentes. Jesus, amados, disse que não nos deixaria órfãos. Isso quando se referiu, é claro, né, ao Consolador que está no crente. Esse é um texto assim poderosíssimo demais, maravilhoso demais. É um texto que deve estar mesmo de verdade tatuado no nosso coração. Sabe? Ter a certeza que não somos órfãos. Isso é, irmãos, poderoso. Outra coisa, nós vivemos essa experiência, sabe, do Espírito Santo no dia a dia. Isso é que é bacana. Jesus estava com os apóstolos, né, vivendo um clima ali de despedida, porque havia vivido com eles 3 anos. Por onde Jesus andava, eles andavam com Jesus. Quem Jesus visitava, eles visitavam também. Se Jesus parava para se alimentar, eles paravam para se alimentar também. Ou seja, eles estavam ligados no Mestre, estavam juntos, acostumaram, irmãos, com a presença de Jesus, cara. Isso é maravilhoso. Então, quando falamos de órfão, né, sabemos que são aqueles que perderam o pai, a mãe, ou os dois. Este é o sentimento que temos como perdemos nosso pai e nossa mãe. Nós nos sentimos abandonados. E nós podemos até ter também aquele sentimento de que, tipo, quem cuidará de nós agora? Quem vai nos estender a mão agora? Uma vez que não tenho mais o meu pai, uma vez que eu não tenho mais minha mãe. E é interessante porque esse sentimento aí de solidão pode acontecer mesmo estando nós cercado por pessoas. Mesmo em meio a uma multidão de pessoas, nós podemos nos sentir sozinhos. Jesus disse o quê, irmãos? Disse assim, mas a promessa para nós neste dia é esta: não vos deixarei órfãos. Talvez, irmãos, eu esteja falando agora para alguém que se sente desprotegido.
Você pode até viver, como tem muita gente por aí, né, sobrevivendo no mundo, sem a presença do pai e da mãe. Mas ei, nunca poderá viver sem a presença de Deus. Jesus prometeu que ele iria para a casa do Pai, mas ele não queria nos deixar sozinhos e quis enviar sobre nós o Paracleto, o Consolador. O que eu quero dizer com isso, amados, é o seguinte: você tem que assumir isso e dizer em alto e bom tom, para que Satanás ele ouça. Dizer o quê? Diga: não sou órfão, Jesus está comigo. Ah, meu irmão, não sei se você entendeu esse mistério, sabe? Cara, você precisa assumir e dizer em alto e bom tom: eu não sou órfão, Jesus Cristo de Nazaré está comigo. Ainda que as pessoas à sua volta não liguem para você, diga em alto e bom tom: não sou órfão, Jesus está comigo. Ainda que você tenha que, ou você se sinta, melhor dizendo, abandonado, né, por conta de uma doença, erga a sua voz ao alto, meu irmão, e diga para que todos ao seu redor ouçam: eu não sou órfão, Jesus está comigo. Você que talvez se sinta abandonado por causa de uma depressão, ah, amado de Deus, diga para que Satanás ouça, diga para que o inferno se estremeça, diga para que isso crie em você uma força, irmãos, de forma que você consiga sair desse estágio. Diga em alto e bom tom: eu não sou órfão, Jesus está comigo. O primeiro ponto da nossa lição, amados, fala do Espírito Santo de Deus como promessa. E aqui nós vamos ver 3 pontos maravilhosos. Vamos ver a promessa messiânica, a atuação do Espírito na antiga aliança e a promessa do Consolador. Cara, a salvação, amados, da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cara, cada pessoa da Trindade, guarde isso, exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito Santo do Senhor é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. Uma das mais belas, irmãos, definição acerca da palavra promessa é esperança que se fundamenta em algo concreto e aparente. A promessa do Espírito foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da igreja. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, para a glória do nome de Jesus, ainda hoje, milhares de pessoas, aleluia, experimentam dia após dia a doce presença do Espírito Santo de Deus. Ah, que delícia, irmãos. Sabe, você a cada segundo, a cada minuto, sabe? A cada hora do dia, a cada dia da semana, a cada semana do mês, a cada mês do ano, experimentar a doce presença do Espírito Santo. Meu Deus do céu, caramba! Aí nós temos a promessa messiânica também, né? A promessa existe,
Porque existe um plano. E detalhe, meu amado, não é um plano qualquer. Por quê? Porque isso envolve as três pessoas da Trindade. Envolve o Pai, envolve o Filho e envolve o Espírito Santo. Não é isso que diz na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Meu Deus do céu, irmão, meu Deus do céu. Veja, não é um plano qualquer, meu irmão. Nesse plano está envolvidas três pessoas da Trindade. Deus, ele anunciou diversas vezes e de diversas maneiras, pelos profetas, a vinda do seu Filho como Salvador do mundo, né? Você vai ver isso, Paulo, ele deixa muito claro isso em Romanos capítulo 1, do 1 ao 2, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escritura. Isso significa a participação do Espírito Santo, irmãos, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo de Deus. Isaías 32, eu fiz questão de separar isso aqui, 15, ele diz: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto. Olha que coisa linda. Então, meu irmão, o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Percebe? Veja, há uma intenção em Deus, né, de transformar o nosso deserto em campo fértil, meu irmão. Em campo fértil, sabe? Mas isso só é possível pelo derramar, diz o texto, do Espírito Santo sobre nós. Que coisa linda, irmãos. Aí se você pular lá para Isaías 42, 1 e 2, diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em que se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Caramba, meu amado, a promessa messiânica, acompanhada da promessa do Espírito Santo, também ela é confirmada no Novo Testamento. Se você for aí no Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 12, Mateus 12, versículo de número 18, diz assim, ó: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado a quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará os gentios o juízo. Caramba, se você for em Lucas, meu irmão, Lucas capítulo 4, 18 ao 21, diz assim, olha que coisa: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade o oprimido e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21 diz assim: então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Caramba, meu irmão, a salvação, irmãos, é a
plenitude a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. É só você Isaías 44. Isaías 44, 3. Está aqui, ó. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Olha isso. Isaías 44, 3. Eu li errado, irmãos. Eu li 43, 4, né? Então vou ler agora certo. 44, 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Maravilhoso, meu irmão. Aí temos também, né, na antiga aliança. E aqui você vai ver uma diferença, né, da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes, né? As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas, irmãos, era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profetas, Números 12. Tinha também a questão da liderança. Você vai em Juízes, você vai ver isso, Juízes 6, né? 1 Samuel 16... Mas também existiam as habilidades que eram espirituais. Tinham as profecias, tinham as revelações, tinham os milagres, tinha também as aptidões individuais artísticas, né? Lá em Êxodo fala sobre isso no capítulo 3. E também tinha as habilidades para liderança militar e política. Tudo isso, irmãos, o Espírito Santo, né, fazia no meio do povo. Aí nós temos a promessa do Consolador, porque a vinda do Consolador, ela estava associada à volta de Jesus dos céus. Foi isso que ele mesmo disse aos discípulos: convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Isso está em Atos, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 32, diz assim, ó. Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. Jesus disse também que tinha muitas coisas, irmãos, para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Jesus falou: eu não falo agora porque vocês não vão suportar a mensagem. Então, eu preciso enviar o Espírito Santo para que vocês consigam, né, digerir a mensagem que eu quero vos anunciar. Cara, Jesus, ele precisava voltar ao Pai, irmãos, para possibilitar a vinda do Consolador. Aí o segundo ponto da nossa lição, ele fala que o Espírito Santo, ele consola e ensina. E aqui nós vamos ver isso, irmãos. O Espírito Santo como consolador, o Espírito Santo como mestre, né, professor, ensinador, e o Espírito Santo como ajudador. Amado, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificarem dele. Percebe? Jesus veio ensinar. E aí diz, né, o versículo 7 de João 16, o quê? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador
Na lição passada, irmãos, eu falei da consubstancialidade do Consolador, né? Ou seja, eu disse que o Espírito Santo e Jesus são da mesma substância. O termo grego paracleto vem da preposição para, né, ao lado, próximo, e do verbo káleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa o que? Defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo, irmãos, só aparece 5 vezes no Novo Testamento e 4 se refere ao Espírito Santo. Apenas uma vez esse termo ele vai se referir a Jesus, irmãos. Isso está no 1 de João, né, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aí. Então, a ideia de paracletos é alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Aí temos também, além de consolador, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, irmãos. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro consolador, em João 14. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai faz o quê? Ensina. João 6,45, nesse não me falha aqui a memória, o que diz? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O ensino, na verdade, era parte do ministério de Jesus. O que diz Mateus 4, irmãos? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí diz assim, porquanto os ensinava como tendo o quê? Autoridade, e não como os escribas. Aleluia! Então, de modo, amados, que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo, que diz a palavra. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. O Espírito Santo, ele nos ensina, amados, a compreender as Escrituras para evangelizarmos. É o que diz Paulo, né? Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Eu acho que é isso, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu ver aqui. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, ele é o Consolador, ele é o ensinador, e ele é também, amados, o ajudador. Ei, tá precisando de ajuda? Ah, meu irmão, chama ele, chama o Espírito Santo. A versão revisada de Almeida, né, traduz paracleto por ajudador. Se você tiver uma versão dessa aí, abra sua Bíblia, dê uma olhadinha. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele nos conduzirá até o final da nossa jornada, irmãos. Pegou a ideia?
quem nos ajuda na vida diária é o Espírito Santo de Deus. Quem vai nos conduzir até o final da jornada é o Espírito Santo de Deus. Ele que imprime em nós o caráter de Cristo. É Ele que nos faz semelhantes a Jesus. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, amados. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Lembranças é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia, irmãos, né? E é bom ressaltar isso aqui, porque ainda há aqueles que defendem a ideia de que não precisa estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Já ouviu isso por aí? Pois é, de vez em quando eu escuto isso por aí. Não precisa estudar porque o Espírito Santo vai agir. Mas como é que ele vai fazer lembrar algo que você não leu, cara? Caramba, nunca isso vai acontecer, nunca. E aí temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala que o Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo. E aqui nós vamos ver o seguinte, irmãos. Primeiro, o Espírito convence o mundo do pecado. O Espírito convence o mundo da justiça. E o Espírito convence o mundo do juízo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo de Deus veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação, amados, está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. O Espírito também convence o homem do pecado. A ideia de convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens, né, do Antigo Testamento, tipo João 8,46, João 16,8. Olha aí também 1 Coríntios, capítulo 14, 24 e Tito 1, versículo 9. É o Espírito que convence ou persuade o mundo do pecado. Irmãos, Jesus, ele disse pecado, e não pecados ou transgressões específicas. Jesus está falando da incredulidade, e isso é pecado. Paulo, falando aos Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se você for também, né, acho que é no mesmo capítulo, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem Jesus Cristo como Salvador. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Quem vai convencer o homem do seu estado de miséria? Não sou eu, cara. Não é você. Ainda hoje nós vemos pessoas querendo fazer, né, a função do Espírito Santo, e por isso acaba, irmãos, trazendo dor, sofrimento, angústia para as outras pessoas. Acaba, na verdade, em vez de atrair, afastar. Porque eu não sei como convencer o outro. Você não sabe. Só tem um que sabe fazer isso, e é o Espírito Santo de Deus. Ele tem essa habilidade de fazer a pessoa reconhecer a sua miséria espiritual e levar essa pessoa, né, a Cristo como Salvador. Ah, meu Deus do céu, irmãos.
Deixa o Espírito Santo fazer a função dele. Deixa o Espírito Santo agir. Outra coisa é que o Espírito Santo convence o homem, né, ou o mundo da justiça, no versículo 10. Ou seja, irmãos, a justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso ele fala lá em João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está onde? À destra de Deus, intercedendo por nós. É o que Paulo fala em Romanos, né, 1,4, Hebreus 7,25. Ele voltou para o Pai e continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E é por meio, irmãos, do Espírito Santo que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Percebe? É o Espírito que faz esse trabalho. O Consolador, ele nos leva a Jesus, que é o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! E ele é, irmãos, a propiciação pelos nossos. Olha isso. Não só nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo. Quem fala isso é 1 João. Então, você tem que entender isso, cara. Nós precisamos entender isso. Nossa função é anunciar Jesus. A função de Jesus é convencer aquele cara de que ele está no estado de miséria espiritual e fazer com que ele venha a Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Não estrague o agir de Deus. O texto também fala que o Espírito Santo convence o homem do juízo. Jesus disse, irmãos, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Dizia isto, diz o texto, significando de que a morte havia de morrer. Aí fala assim também, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, né? Trata do quê? Do julgamento. De que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento, ele se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será consumado, irmãos, ou melhor, concluído, né, na consumação dos séculos, como diz Mateus 25 e Apocalipse 12. O diabo ainda luta, irmãos, numa batalha que já foi perdida, cara. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte, que nós vimos hoje, né, é que o Espírito Santo foi uma promessa das Escrituras. Vimos também o Espírito Santo como consolador e ensinador. E vimos que o Espírito Santo, amados, tanto reprova como convence o mundo. Que Deus, ele te abençoe, né? E sobre ti derrame toda sorte de bênçãos, não só espirituais, mas materiais. Até a próxima.